O Senado Federal vai iniciar agosto com pautas polêmicas e muito debate. A expectativa é que a reforma da Previdência comece a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça e que a indicação do filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, para a Embaixada do Brasil em Washington chegue à casa na mesma ocasião. Eu converso hoje com o senador Carlos Viana, do PSD. Muito bem-vindo, Obrigado. senador. Obrigado a você. O meu abraço a todas que nos assistem, a todos. Senador, a reforma da Previdência ainda vai a segundo turno na Câmara, acabou não sendo concluída, mas a expectativa é que o texto do primeiro turno seja referendado no segundo. Então, 9 de julho é a data, quer dizer, uma previsão, não há nenhuma garantia nisso, mas a previsão de que chegue afinal ao Senado. Qual é a sua visão dessa PEC que vai chegar ao Senado? Bem, em agosto, o texto definitivo da Câmara vai ser colocado lá na Comissão de Constituição e Justiça. Há todo um trabalho que tem que ser feito e um rito que tem que ser respeitado. São 3 semanas na comissão. Posteriormente, se não houver pedido de vistas, isso vai a plenário. Então, nós estamos falando aí com uma aprovação até o final de setembro, no mais tardar, primeira semana de outubro, porque boa parte do que já foi votado na Câmara é fruto de um acordo. Nós temos uma comissão no Senado, uma comissão especial, que está acompanhando e já fazendo movimentos de forma congressual para que se chegue a uma conclusão. Alguns pontos lá ainda serão questionados. Por exemplo, o acordo que foi feito com relação à idade dos policiais, que antes era previsto 55, caiu para 53 anos de idade. Esse ponto ainda 52 para mulheres, 52 né? para mulheres. Esse ponto ainda pode, no Senado, gerar ainda alguma discussão. Acredita que pode ser revertido? Pode. É possível que se chegue aos 55, como estava previsto anteriormente, para todas as categorias, inclusive dos militares. Mas é uma discussão que nós entendemos como das menores, porque a principal é a inclusão de estados e municípios, que essa é, entre os senadores, uma unanimidade. Fala-se muito da possibilidade, o próprio senador Tasso Gereissati, que deve ser o relator, possivelmente já está definido, né, a escolha dele. Ele falou numa PEC paralela. Sim. O que seria essa PEC paralela exatamente? Não é porque a ideia é a inclusão, não é? Originalmente estava no texto, foi retirado. Então, a rigor, para quem não está acompanhando muito de perto, estados e municípios não estão nessa reforma da Previdência. Teriam que ser, e a tentativa justamente no Senado é que sejam reincluídos. Há uma dificuldade muito grande dos estados em incluir temas de reforma dos servidores, porque boa parte do déficit que nós temos, inclusive, se deve exatamente à fraqueza das bancadas estaduais em resistir à tentação de dar aumentos e benefícios. Esse é um problema histórico no Brasil. Os servidores dentro do Estado, das câmaras municipais, e aqui especificamente essa questão, tem muita força. E os deputados acabam não conseguindo se desvencilhar disso. No Senado, como nós estamos numa casa mais alta, esse assunto é tratado dentro de um âmbito de política de governo. É diferente dessa pressão que existe nas ruas para os deputados. São menos suscetíveis os senadores? Bem menos suscetíveis e uma visão, inclusive, mais de federação. Mas o quanto eles são suscetíveis à pressão do Executivo? O Executivo determina o que ele deseja. Os senadores têm uma independência hoje grande, inclusive. Vou te dar um exemplo. O decreto das armas. O Executivo determinou e tinha influência e foi derrotado. Fragorosamente derrotado. São questões que no Senado você tem que trabalhar com muito diálogo. 81 senadores, muito experientes, a maioria. São poucos os que, como eu, estão em primeiro mandato. Nós somos 46 novatos, mas 36 desses já vêm das câmaras federais, das câmaras estaduais, ou seja, tem uma vivência de política. Bem, então nesse caso da CCJ, a inclusão de estados e municípios é uma unanimidade hoje entre os senadores. Mas para que todo o texto não fique contaminado, porque esse é um assunto difícil, para quem está nos assistindo, uma proposta de emenda constitucional, você tem que ter 2/3 dos votos, são 308, é difícil entre os 513 deputados, você tem que ter 2/3 dos senadores, é muita coisa. Então, o que se pretende fazer? Se aprova o que vem da Câmara,
sem modificações, e se propõe uma PEC em separado para estados e municípios. Essa PEC aprovada no Senado, ela é devolvida à Câmara e o presidente Rodrigo Maia já começou a fazer uma gestão junto aos líderes para que esse acordo no Senado seja votado na Câmara. Isso não impediria que o texto principal fosse a promulgação. Agora, de fato, tem outra batalha para enfrentar na Câmara, como é originária do Senado, tem que ir à Câmara para votação. A pressão seria menor, porque a decisão é do Senado, aí não seria uma decisão dos deputados em tese. O ideal, Vivi, era que nós tivéssemos desconstitucionalizado a Previdência. O que é isso? Nós tivéssemos retirado da Constituição as decisões sobre a Previdência e outras decisões passassem a ser por lei ordinária. Isso não seria um risco do ponto de vista de perdas de direito de forma indiscriminada? À medida que nós somos criando outras formas de participação na Previdência, porque hoje nós temos boa parte dos nossos jovens que não contribuem e que se dessemos a eles outras oportunidades, até mesmo o que foi proposto pelo Guedes da capitalização. Se essa capitalização viesse como uma opção para os primeiros, boa parte preferiria fazer a própria gestão do dinheiro e não obrigatoriamente por meio de uma previdência que enfrenta problemas muito graves de gestão e também de se manter. Essa questão da capitalização foi bastante polêmica, né? Porque a proposta que veio da equipe econômica do governo era uma capitalização que o único contribuinte era o próprio empregado. A questão O empregador não participava, o Estado não participava, não tinha gerência do Estado. E isso tem alguns exemplos ruins no mundo de experiências negativas. Você tocou num ponto muito interessante. Há uma guerra de informações. E uma guerra de desinformações. O governo, quando propôs a capitalização, eu estava na CCJ quando o ministro Paulo Guedes começou a conversar conosco sobre esse assunto. Era uma proposta inicial que seria avançada de acordo com as negociações. No final, nós chegamos, por exemplo, à conclusão de que a capitalização não poderia nunca pagar menos de um salário mínimo, que foi o grande erro do Chile. O Chile hoje paga menos do que um salário base para aquele país. Foi um erro. Tem um empobrecimento sério dos velhinhos lá. O governo chileno, ele reconheceu esse erro. O Brasil pode corrigir. A capitalização não é ruim para os que estão começando a fazer a sua contribuição. No nosso caso, aqueles que já estão há mais tempo, e principalmente, que é a grande preocupação com a Previdência, nós temos 35 milhões de brasileiros que vivem com menos de um salário mínimo, em média R$ 350. Essa população já ultrapassou 50 anos, boa parte é produção rural familiar, que vai se aposentar futuramente sem ter contribuído. Essa é a preocupação nossa hoje. Como é que nós vamos fazer uma reforma sem mexer com os mais vulneráveis? Isso não seria um retrocesso. Por isso é que o BPC, que é o benefício para os idosos que nunca contribuíram, foi mantido em 65. Eu até entendia que com 60 anos, metade de 70 seria melhor. Acho que a gente adiantaria boa parte, mas o consenso foi pelos 65 anos. E a questão da aposentadoria rural. Hoje, a aposentadoria se manteve 60 anos para homens e 55 para mulheres. Agora, senador, o governo vendeu a ideia de que a reforma atacaria desigualdades. Ele trabalhou com duas ideias fundamentais. Não é? Enfrentaria a questão fiscal, não é? Faria uma poupança, aí, uma economia em 10 anos de 1 trilhão e pouco. E, por outro lado, atacaria desigualdades. Mas quando a gente olha para a reforma, a gente vê que a reforma deixou de fora os militares, que têm um peso importante em termos... um erro do governo, inclusive, na minha opinião. Ficou de fora. Acabou que, na tramitação, as pressões acabaram tirando categorias, aliviando para algumas categorias. E nós temos aí uma reforma que prevê a contribuição por 40 anos, não é? E a gente sabe que tem grupos sociais que as pessoas não vão conseguir se aposentar. E isso é uma realidade. É verdade. Então, eu fico pensando assim, de fato, será que no frigir dos ovos a gente pode falar em atacar a desigualdade de verdade? As partes da sociedade mais vulneráveis foram protegidas. 55 anos mulheres do campo e 60 anos.
Essa é a parte mais vulnerável de todas. A questão do BPC, que vem muito das famílias do Bolsa Família, também foi preservado. Então, quando nós falamos agora em reforma da Previdência, nós estamos falando nos de carteira assinada, que são aqueles que contribuíram pela CLT, que são 35 milhões, a grosso modo, e nós estamos falando de servidores, 1 milhão de servidores que se aposentaram com pisos especiais. E aqui é que surge a desigualdade. A pessoa que trabalhou 35 anos nas empresas, na vida privada, a média de aposentadoria é R$ 1.280. A aposentadoria média do Serviço Público Federal começa em R$ 8.500 e vai até R$ 65 mil. 1 milhão de servidores que recebem integralmente, sem terem contribuído totalmente para isso, respondem por 65% de um déficit brasileiro. 35 que é os que milhões. Entraram até 2003. Exatamente. 35 milhões de brasileiros de carteira assinada não é o problema da Previdência. Essa parte da Previdência começou a dar problema em 2015. Se nós tivéssemos aumentado a idade para 65 anos e contribuído um pouco mais, resolvia o problema dos que têm carteira assinada. Sim. O problema são as aposentadorias especiais e o custo delas. O sujeito é um general, aí lá no passado a filha não casava e ficava até 70 anos, tinha vida, mas recebia do sujeito e por aí vai. Isso é que tornou a Previdência inviável no Brasil. Não foi o carteira assinada. E outro ponto que a gente precisa observar, quando você estuda geograficamente as cidades brasileiras, você faz um estudo geopopulacional, você vai ver que 30% das cidades brasileiras são de aposentados. Se você tirar dessa população o poder de compra, você empobrece todo mundo. Como é que vai ser isso? É uma expectativa de uma situação muito séria para os pequenos municípios. Não foram atingidos. Porque, esses foram preservados. E as pensões que vão ser reduzidas? Bem, e as aposentadorias que vão ser reduzidas porque as pessoas não vão conseguir aposentar? Que impacto isso vai ter a médio prazo nessas pequenas cidades do país? Não, a primeira coisa é a seguinte, o que vai acontecer é que a pessoa passará menos tempo aposentada. Menos tempo, porque nós estamos falando em aposentadorias com 65 anos numa população que vive 77. E só vive 77 em números porque a violência nos tira alguns anos. Se a violência no Brasil fosse reduzida, como a índice de São Paulo, por exemplo, nós viveríamos 82 anos. A nossa média de vida. Hoje é muito comum encontrar 100 pessoas. Mas nós não vamos resolver de uma hora para outra. Então, nessa questão da Previdência, o que nós precisamos fazer é reforma em quem ganha muito. É isso que está sendo feito lá em Brasília. Porque aquele que vai aposentar com 1.280 não vai mudar. As regras de transição, inclusive, para mim, por exemplo, eu tenho 36 anos de contribuição do INSS. Eu contribuo desde os 14 anos de idade. Já poderia estar aposentado. Vou ter que pagar um pedágio aí de 2, 3 anos a mais. Vamos pagar. Eu penso que é a hora da gente começar a entender, não pensar só no próprio bolso, começar a entender o país. Você sabe de onde vem o déficit da Previdência de verdade? Depois dessa questão que eu lhe falei dos servidores, porque eu falo, tem muita desinformação. Eu já vi até senador fazendo vídeo dizendo assim, se acabar com as mordomias do país, a Previdência acaba o déficit. Mentira. Se nós cobrarmos as dívidas dos bancos, acaba o déficit. Mentira. Por quê? Banco... A Receita Federal baixa uma portaria cobrando imposto a mais sobre um determinado produto. Não há uma previsão legal. O que o banco faz? Recorre à justiça. E aquilo fica lá até ser decidido. A Receita lança como dívida e o banco espera uma decisão da justiça. Então aquele dinheiro não existe. As empresas que faliram. Quem faliu e quebrou a Previdência? Varig, VASP, Transbrasil, Coroa Brastel, que a maioria nem lembra. A dívida da Previdência hoje, ela não equivale a 20% de um déficit anual que nós temos. Por isso que eu falo para você, o grande desafio é vencer essa guerra de informações. Porque é muito simples, é um discurso muito bacana. Chega e fala assim, não, Previdência, se acabar com o parlamento, os políticos, a mordomia, acaba a Previdência. Não é verdade. Se a gente fechar o parlamento hoje... Mas aí é aquele discurso também anti-instituição, não é? As instituições do Brasil em xeque ia ser um discurso fácil, que as pessoas saibam o que está acontecendo lá. Senador, vamos agora avançar um pouquinho, apesar desse assunto ser muito importante, agora nós vamos ter que esperar agosto para ver o desenrolar dessa história. Eu estou muito otimista. Eu penso que nós estamos conseguindo fazer uma reforma
Exatamente, não do jeito que deveria. A gente poderia avançar um pouco mais. Mas, pelo menos, naquilo que mais sobrecarrega o trabalhador, nós estamos conseguindo aliviar lá em Brasília. Falando do assunto que está mais na ordem do dia neste momento, que é a questão da embaixada que o presidente Jair Bolsonaro quer dar ao filho dele, Eduardo Bolsonaro. Ele quer indicar, ele já decidiu que fará essa indicação. Essa indicação passa por uma comissão de relações exteriores do Senado Federal. Ele tem que passar por uma sabatina e é uma decisão que tem que ser, então, chancelada pelo Senado Federal. E vai também, afinal, a plenário, né, depois de passar pela comissão. Como é que é o sentimento hoje dentro do Senado em relação a essa posição do presidente, essa ideia do presidente da República? Muito ruim. Isso apanhou a maioria dos senadores de surpresa e, naturalmente, que a maioria não se manifesta porque quer saber se de fato ele vai ser indicado. Porque há aqueles que dizem, inclusive, que isso seria uma espécie de balão de ensaio para testar como é que seria o nome ou não. Tem gente que fala que é cortina de fumaça. Que é uma cortina de fumaça e por aí vai. A questão é a seguinte, ele chegando com o nome na Comissão de Relações Exteriores, ele enfrentará resistências. O nome enfrenta, não por ele, conheço pessoalmente, é uma pessoa muito tranquila, dos filhos acho que é o que menos dá dor de cabeça, lá entre o presidente da República. Mas é um assunto que no Senado hoje não conta com a maioria de apoio. Agora, não conta por quê? Porque os argumentos contrários são muitos, não é? Que ele, de fato, não é uma pessoa preparada para o cargo, ele está longe de ter o preparo que tem um diplomata de carreira, levando-se em conta, principalmente, que o cargo não é uma mera embaixada, é uma embaixada do Brasil em Washington, é a mais importante embaixada do mundo, do Brasil no mundo. A questão ali é porque ele passaria acima de pessoas muito qualificadas que estão numa carreira de muitos anos. Se há um setor brasileiro que forma bem os seus profissionais, é o Itamaraty. A diplomacia brasileira, ela está entre as mais preparadas do mundo e uma das mais bem relacionadas, inclusive, pela própria natureza nossa política de relação com o exterior. Isso, dentro da própria carreira, seria muito mal visto. Porque, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso mandou o Itamar para Roma. Para se livrar do Itamar, vamos usar a expressão popular, se livrar do Itamar, tirar a dor de cabeça aqui, mandou o Itamar para Roma. O Itamar ficou lá um tempo, mas o Itamar tinha sido presidente, o Itamar tinha todo já uma... Ele foi chefe de Estado, ele tem, por mais que se soubesse que ali era uma decisão meramente política, de fato ela sempre era. Havia um currículo. Então, nesse caso, é melhor esperar, vamos esperar ver se essa decisão vai ser mantida, se de fato o presidente vai tentar essa nomeação, mas no Senado o assunto de fato gerou uma surpresa. E pode ir ao Supremo também, né? A rede está dizendo que pode fazer uma... Não, isso não há, o Supremo levar adiante isso não? Não, é porque tem muita gente que gosta de manchete, gosta de aparecer. Viu? A verdade é essa. Mas os argumentos seriam de que feriria a questão da impessoalidade necessária ao cargo do servidor. Argumentar, qualquer um pode argumentar, não é? Mas essa é uma decisão do Executivo e do Senado. O Supremo Tribunal Federal, nesse aspecto, a não ser que a votação não tivesse sido feita, os prazos não tivessem sido cumpridos, aí você teria uma inconstitucionalidade. Mas sobre a indicação do nome, o Executivo tem total liberdade. E o que o senhor acha do comportamento do presidente? Por que isso? Qual que é a sua percepção do comportamento do presidente? Ele tem se empenhado muito em questões menores, em detrimento das fundamentais para o próprio governo. Essa tem sido uma marca do comportamento dele. O presidente, eu observei, e aqui é a minha opinião, ele caminha muito nas pautas que ele defendeu em rede social e que continuam sustentando a popularidade dele. Quando a gente observa, há um determinado grupo brasileiro aí de 30%, 35%, que votou contra o PT. Esse grupo precisa ser convencido de que o governo está trabalhando corretamente. Porque é sempre assim, no eleitorado brasileiro,
a gente estudando a história, assim, as eleições, você tem 20% que só vota na esquerda. Você tem 30%, 35% que só vota na direita. E você tem um grupo no meio que transita e que é o balanço. Esse grupo está preocupado com o seguinte: tem dinheiro no meu bolso, a economia está indo bem, não tem escândalo, então ele vota e mantém. Foi o que manteve o PMDB, manteve o PSDB, manteve o PT e que agora mudou a balança, mas que para ser convencido o presidente tem um grande desafio, que é reduzir o desemprego. Se a economia não avançar, né, sem votos. Então, Você acha que ele não se sustenta com esses recursos populistas? Não. Minha opinião é de que há uma massa de brasileiros cada vez mais crítica que quer do governo respostas. E eles vão aguardar para tomar uma decisão futura. O desafio é economia e desemprego. Nosso tempo está acabando, mas eu não quero deixar de tocar no resultado da CPI de Brumadinho no Senado, sob sua relatoria. Né? Esse relatório foi entregue no início de julho e indiciou 14 pessoas por homicídio. Né? Que balanço que é possível fazer? Apesar da gente não poder aprofundar muito, mas aquilo que é mais importante, o que sai dessa CPI, a possibilidade dela alimentar, né, os órgãos que vão trabalhar. Enfim, tocar esses processos. Olha, Vivi, a principal constatação, ela é muito triste, é de que essas pessoas poderiam estar vivas. A empresa Vale foi omissa, não tomou providências para evitar a morte, principalmente dos servidores, dos funcionários, não aprendeu com Mariana e não exercitou aquilo que ela se propôs a Minas Gerais e Mariana. Então, a Vale deve muito ao nosso Estado. Eu tenho falado, inclusive, com o governador Zema, que o mínimo que a Vale poderia fazer, além da condenação na Justiça, dos acordos, além das multas ambientais, é fazer um grande investimento em Minas Gerais que nos desse a condição de, pelo menos, melhorar um pouco a nossa imagem. Deixou muito ruim a imagem de Minas nessa questão. E uma pergunta que eu tenho feito a mim mesmo e faço às pessoas: será que nós aprendemos com Brumadinho? Será que nós, de fato, vamos começar a privilegiar mais a prevenção do que a tragédia? Porque eu não sinto, por parte, inclusive, dos meus colegas de Senado e de Câmara dos Deputados, preocupação ou pressa. O assunto começou a ser tratado como parte do passado, como notícia velha. E nós estamos falando de 270 famílias que perderam parentes, que querem respostas. E outros casos absurdos que, se a gente não tomar cuidado, vão matar milhares. Paracatu, por exemplo, tem uma barragem lá de ouro com milhões e milhões de metros cúbicos de arsênio, de mercúrio, que se ela romper... Que é muito pior, né? É veneno. Se ela romper, nós vamos matar o rio Paracatu, matar o rio São Francisco e deixar 30 milhões de pessoas com abastecimento de água comprometido. É esse senso de urgência que eu não percebo no país. A gente precisa da mineração? Precisamos muito. Dos empregos? Sensacional. Mas isso não pode ser uma chantagem para a gente colocar as vidas abaixo do lucro. Senador, muitíssimo obrigada pela presença no Mundo Político. Obrigado mais uma vez. Um grande abraço a todos. Eu conversei com o senador Carlos Viana, do PSD, 3 assuntos aqui importantes: Previdência, a reforma da Previdência que vai chegar ao Senado em agosto, previsão lá para o final da primeira quinzena de agosto. Falamos também sobre a indicação do presidente da República para o filho dele, Eduardo Bolsonaro, ser embaixador do Brasil em Washington, uma questão bastante polêmica, que o senador disse que o Senado tem resistência, e falamos também um pouquinho sobre CPI de Brumadinho, que foi a CPI de onde saiu o relatório. O relator é o senador Carlos Viana, e esse relatório foi entregue no início de julho. Então, é mais um trabalho. Nós também temos aqui uma CPI em andamento, que vai até setembro. É mais um trabalho para municiar o Ministério Público, os órgãos da Justiça, para agir em relação a essa tragédia, a esse desastre que atingiu tão fortemente o Estado. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever a entrevista, acesse nosso site ou no YouTube. Para falar conosco, e-mail ou Twitter. Então, obrigada pela companhia e até a próxima.